Filipenses capítulo 2, versículo 14. Acharam aí Filipenses 2,14? Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Eu estou na tradução comum, viu, Arthur? Hoje. Olha lá o que está escrito lá. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Olha o pecado aqui, ó. Como eu falei para você, o caminho de Deus, ele é o que, igreja? Perfeito. Quem anda nesse caminho só prospera, só sobe na vida. Mas quem sai dele, perece. Olha aqui, Filipenses 2,14. Vamos lá. Olha a orientação para nós aqui, ó. Isso aqui é lição. Vamos ler, igreja? Todo mundo junto? Fazei todas as coisas. Para aqui. Vamos ler devagar. Vamos ler de novo essa primeira parte. Fazei. De novo. Fazei tudo. Ser esposa, ser mãe, ser marido, ser pai, ser patrão, ser funcionário, ser membro da igreja, ser pastor da igreja, ser uma pessoa de família, um amigo, um aluno, um professor. Tudo que você for fazer, a Bíblia diz que você tem que fazer o quê? De novo, sem. O que é murmurar? É reclamar. Isso não está bom, assim eu não quero, desse jeito não vai dar. E por que isso, e por que aquilo? Irmão, tira isso. Por quê, pastor? A murmuração, ela é uma maldição na vida da pessoa. Nenhuma pessoa que serve a Deus tem razão para murmurar. Por quê, pastor? Porque primeiro, a Bíblia diz que todas as coisas, até aquelas que vêm como, que geram dor na nossa vida. A Bíblia diz que todas as coisas, tanto as boas como as ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a quem? Um crente nunca perde. Um crente nunca sofre a derrota. Se ele confiar em quem? E deixar que Deus seja o Senhor da sua o quê? Tem um louvor do Fernandinho que fala assim: tudo entregarei. Se você aprender a entregar tudo a Deus na sua vida, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Mas o nosso problema, não estou falando o seu, é o nosso, porque eu me incluo nisso, e eu talvez sou o primeiro da fila. Quando surge uma dificuldade, quando surge um problema, quando algo não está do jeito que gostaríamos que estivesse, qual é a primeira coisa que sai da nossa boca? Murmuração, porque reclamação é murmuração. A gente reclama da família que tem, a gente reclama da escola que a gente estuda, reclama do professor que a gente tem, reclama do aluno que a gente tem. Estou falando no sentido geral. Reclama do filho que tem, reclama do marido que tem, reclama da esposa que tem, reclama que está frio demais. Será que teve alguém que reclamou esses dias? Misericórdia! Está amarrado em nome de Jesus. Quem aguenta um frio desse? Será que teve? Ixi, Jesus! Mas você não sabe por que está esse frio. Quanto tempo fazia que a gente não tinha um frio desse? O frio está matando, mata a gente. Quinta-feira eu fui em São Paulo, fui com o pastor Antônio Júnior lá em São Paulo. E quando a gente estava passando na Rio Branco, alguém conhece a Avenida Rio Branco? Tinha um pessoal recolhendo um corpo. Certamente aquele cidadão deve ter morrido de frio. Estavam lá recolhendo o corpo. E isso é comum. Eu fiquei 8 meses em São Paulo, ali naquele centro. E é comum, irmão, nessa época, nessa estação fria, você vê pessoas morrendo. O frio mata pessoas. Às vezes a gente reclama que o frio é isso, que o frio é aquilo. Mas o frio, ele é necessário. Porque Deus conhece tudo. Como o calor, ele é necessário. Como a chuva de 20 dias é necessária. Mas está acabando com o mundo. Mas tem um porquê aquela chuva. Como aquele período, aquela estação seca. Deus sabe de tudo, igreja. Mas o nosso problema é que a gente não sabe viver com a direção de Deus. A gente quer que as coisas sejam do nosso quê? E quando não está do nosso jeito, a gente é tendencioso. E qual é a nossa tendência? A fazer o quê? Murmurar e reclamar. Só que olha o que a murmuração faz. Por que ele está dizendo não murmure e nem brigue? Porque tem gente que além de murmurar, ainda consegue arrumar o quê? Briga. O que a moça do mercado tem de culpa por estar frio hoje, para você chegar maltratando ela, brigando? O que o padeiro tem de culpa que o tempo está gelado e você chega brigando na padaria? Ninguém tem culpa de nada.
Mas tem gente que além de ser murmurador é o que, igreja? É briguento, é contencioso. Mas vamos lá, a contenda vamos deixar para uma outra história aí, uma outra pregação. Vamos falar só da murmuração, da reclamação. Então fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Vamos ler lá o versículo seguinte, o que a Bíblia diz? Olha só, 15. Para que não murmure e não brigue. Para quê? Sejais o que, igreja? Irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que não tem que ser chamada a atenção, que não precisa ser corrigida. Ela está certa. Então a pessoa que vive murmurando, ela precisa ser chamada a atenção, ela vai ter que entrar na disciplina. E olha só, irrepreensíveis e sinceros, filhos do quê? De Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e o que, igreja? Perversa, entre a qual resplandeceis como que? Como que? Astros no mundo. O que é um astro? É uma estrela. Por que você, uma pessoa que nasceu para vencer, uma pessoa que nasceu para viver com o melhor, está vivendo com o pior? Você não tem brilho. Você nunca é visto, nunca é lembrado, nunca é escolhido. Está faltando brilho. Uma estrela é admirada. Quem está entendendo, diga amém. Você vê lá, ó, vamos falar de uma estrela natural aí, uma pessoa virou estrela. Eu estava vendo esses dias, vamos falar, é o mais famoso no nosso país. Neymar, não tem jeito. Tem quem goste e tem quem não goste. Eu particularmente não gosto um pouco dessa atitude, mas não falo da pessoa, não conheço a pessoa do Neymar. Agora as atitudes dele, para mim não são muito boas. Não estou falando mal do Neymar, você está entendendo sim ou não? Mas o Neymar, ele é uma estrela ou não é? Ele é uma pessoa conhecida no mundo inteiro ou não é? As crianças gostam dele, sim ou não? O Neymar tem quantos patrocínios? Quantas portas abertas? O Neymar tem emprego que ele não dá conta de trabalhar em todos. Ele não é só jogador de futebol. O Neymar está em tudo. Até filme o rapaz já fez. Ele é uma estrela. Quem está entendendo, diga amém. Ele está brilhando ou não está? E eu e você? Que às vezes até reclama dele. Onde a gente está? Às vezes não tem sucesso nem dentro da própria casa. Por quê, pastor? Por causa que vive a vida inteira o que, igreja? Reclamando, murmurando. Irmão, a murmuração, além de te atrapalhar no relacionamento com as pessoas, porque ninguém aguenta viver perto de uma pessoa que só reclama. Hoje está chuva, ela está reclamando. Aí você até ora, oh meu Deus, ajuda essa pessoa, faz parar um pouquinho a chuva para ver se ela fica um pouco mais doce. Aí quando para a chuva, ela já começa a reclamar. Porque agora esse clima seco, pelo amor de Deus. Aí você fala, meu Deus, é melhor ficar longe dessa pessoa. Tem gente assim ou não tem? Que você gosta dela, mas por causa do jeito dela, você quer ficar o quê, igreja? Longe. Tem uma pessoa, irmão, que eu amo. Eu amo essa pessoa. Mas ela tem um gênio, um jeito tão difícil de lidar, que eu tenho me afastado. Por quê, pastor? Porque toda vez que eu me aproximo, eu me sinto o quê, igreja? Mal. Então eu percebi que ficar forçando estar perto dessa pessoa me faz mal, eu vou adoecer. Então tem gente que às vezes você até põe um pouquinho para longe de você por causa do jeito dela. O jeito complicado, e às vezes o jeito difícil dessa pessoa é a murmuração, é a reclamação de tudo. E isso não pode ter na nossa vida, irmão, porque o caminho de Deus, ele é o que, igreja? Perfeito. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a quem? Irmão, Deus sabe de tudo. E quando você murmura, você perde de ser um astro, perde de brilhar na sua casa, no trabalho, como aluno, como professor, como lá gestor, como lá funcionário. Você perde. Por conta do jeito murmurador. E a murmuração, ela te atrapalha com os homens, mas te atrapalha no mundo espiritual. Por quê? Vamos para 1 Coríntios capítulo 10. Cuidado, irmão, você reclama demais. Você fala muito. E às vezes fala sem entendimento. Esse é o pior. Porque tem pessoa que ela não entende que o que ela está fazendo está prejudicando a vida dela. E ela é tão complicada no jeito dela, que se você for dar um conselho, ela murmura de você também. O que ele quer falando da minha vida? Quem é ele para vir falar alguma coisa? Quem ele pensa que é? Será que ele nunca errou para vir aqui querer regular a minha vida? Misericórdia, murmura de tudo. Murmura até do bem que se faz para ela. Tem gente assim ou não tem? Tem. Outro dia eu fui falar com uma pessoa, sabe o que essa pessoa falou para mim? Ó, não leva a mal não, você é só meu pastor. Ué, aí que ela tinha que ouvir, poxa.
que eu sou o pastor dela. Posso não ser a pessoa perfeita para dar exemplo para ela, mas para falar, eu sou com certeza a pessoa perfeita. Por quê, pastor? Porque o pastor, ele é o porta-voz de quem? De Deus. E tem pessoa que até disso murmura. Quem é ele para falar? Quem é ele para dizer alguma coisa? Não pode, irmão, isso é demônio. E vai destruir a vida da pessoa. Por quê? Vou te provar aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 10, versículo é o 10. O que está escrito aí? Vamos ler, ó. 1 Coríntios 10, 10. Está na tela, ó. E não, de novo, e não. Por que ele está dizendo para não murmurar? Ele vai falar. Como também alguns deles murmuraram. E aí ele fala, ó, o que a murmuração traz? E pereceram pelo... Se essas pessoas não tivessem murmurado, elas teriam perecido? Elas teriam sofrido? Elas teriam sido destruídas? Elas teriam ficado no deserto até morrer? Não, porque está falando daqueles que murmuraram contra a terra, que infamaram, estavam na escravidão. Deus foi lá, tirou da escravidão, levou para a terra, falou, espia a terra, comeram o fruto, viram que a terra era boa, mas começaram a falar, não, mas tem gigante, é melhor a gente voltar para o Egito, eles são mais fortes do que nós. E Deus estava na onde nisso tudo? Quer dizer, depois de tanta obra feita, depois de tanto esforço feito, depois de tanto sacrifício feito, agora Deus ia errar, deixando eles morrer nas mãos dos gigantes? Se Deus não deixou eles morrerem nas mãos dos egípcios, de Faraó, você acha que Deus ia deixar que eles morressem nas mãos dos gigantes? Sim ou não, igreja? Claro que não. Mas eles infamaram, eles começaram a reclamar, começaram a questionar. Irmão, e é exatamente por isso que essas pessoas foram destruídas. Elas pereceram. E quantas pessoas que Deus escolheu a dedo para ser uma bênção, que Deus escolheu para ser cabeça nessa vida, porque a Bíblia diz que nós nascemos para ser o quê? Cabeça ou cauda? Mas por que eu vivo pior do que a cauda? Porque a cauda ainda ela é arrastada para onde a cabeça vai. E tem pessoa que já foi até cortada como cauda e não vai para lugar nenhum. A vida dela é uma destruição tremenda. Mas por quê, pastor? Porque na verdade essa pessoa ela passou a viver uma vida de murmuração, de reclamação. Tira enquanto você pode, tira enquanto dá tempo, porque ainda o Senhor pode fazer algo na sua vida. Diga glória a Deus. Só que se você continuar nessa vida de murmuração, de reclamação, meu irmão, os teus dias vão passar sem que você conquiste o que Deus tem para você. Você não vai deixar legado nenhum bom para ninguém. Vamos lá para você entender o que a Bíblia fala no capítulo 15 de Êxodo. Vamos para Êxodo, capítulo 15, versículo 24. Êxodo, capítulo 15, versículo 24. Esse povo, irmão, que nós estamos falando que murmuraram lá no deserto, eles eram terríveis. Foi por causa desse povo murmurador que Moisés não entrou na terra. Um dia o Moisés não soube lidar com a situação e ele foi lá e feriu a rocha. Mas por quê? Porque ele não aguentou a murmuração. Tem pessoa que eu estou dizendo para você, tem hora que é melhor você se afastar dela por causa do jeito dela. Porque se você fica insistindo, você fica tão pilhado com aquela pessoa que uma hora você vai lá e faz besteira. Aí você perde a bênção por causa de uma pessoa que não quer nada com nada. Tem hora, irmão, que a gente tem que ser um pouco mais, vamos dizer assim, sensato, parar e ser um pouco mais racional nesse sentido. Não vou ficar pelo sentido, eu vou ficar um pouco mais pela razão. Está me fazendo mal. Eu tenho que tirar, porque se eu não tirar, vai acontecer comigo o que aconteceu com Moisés. Moisés feriu a rocha. Moisés não tinha paz. Moisés de luto. A irmã dele acabou de morrer, ele está chorando. O homem era ser humano. Ele era o líder, ele era o cara que passava força, mas ele estava dentro da tenda dele. Ele precisava chorar. E aí está lá o Moisés, de repente vem os líderes, querendo discutir com Moisés. Não respeitaram as lágrimas dele. Não respeitaram os dias de luto de Moisés. E começaram a murmurar lá no deserto. Moisés, por que o Senhor nos trouxe para cá? Você nos incentivou a vir para esse deserto, a seguir a voz desse Deus que fala com você. E agora nós estamos com sede, o gado está morrendo. Moisés, a gente precisa beber água. Eles já tinham bebido água uma vez. Eles sabiam que Deus era poderoso. Só que tem pessoa, irmão, que ela é complicada. Ela nunca segue os bons exemplos e só quer seguir o que a igreja? Ou
é preguiça mesmo, é aquela pessoa escorona, vou usar esse termo. Você sabe o que é uma pessoa escorona? Tipo, vamos usar um outro termo, tipo o morcegão lá, que fica só na sua veia fazendo o quê? Sugando sangue. Quando você não tem mais sangue, o que ele faz? Sai cuspindo, não presta. É o sanguessuga, a Bíblia fala sobre isso, lá em Provérbios. Sanguessuga é um demônio. E tem pessoa que, infelizmente, ela tem esse mal com ela. Ela quer que você faça tudo para ela. Ela só vive sugando de você. Moisés já não tinha dado exemplo como é que tirava a água da rocha? Por que eles não foram bater na rocha? Foram lá na porta de Moisés. A gente quer beber, a gente quer água. Poxa, eles já não tinham visto como é que fazia? Clama a Deus, ora e o Senhor responde. Mas quem é que quer seguir os bons exemplos, né? Parece que tende a só seguir o que é mal, fazer o que é ruim. Tem pessoa que, misericórdia, é uma outra mensagem para um outro dia, talvez até para os jovens, que só segue os maus exemplos. E aquele povo tinha o bom exemplo de Moisés, clamar e Deus responder. Deus mandou água, mas o Moisés ficou irado, saiu chateado, no meio daquela murmuração, no meio daquela contenda toda, e foi lá. Vocês querem beber? Então vocês vão beber. Pegou o cajado e pá na rocha. A rocha deu água. Mas por causa daquela atitude dele, tomada na ira, ele ficou fora da onde, igreja? Da terra prometida. Às vezes você corre risco de perder, por causa das pessoas que você vive deixando do seu lado. Eu amo, pastor, amar, mas com entendimento. O amor que você sente por uma pessoa não pode sobrepor aquilo que é justo. Não é porque eu amo que eu vou fazer aquilo que é errado. Ou que eu vou morrer porque eu amo. Não. A Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu não posso morrer por causa de uma pessoa. Não. Quem tinha que morrer por ela já morreu. E foi Jesus. Eu tenho que ter sobriedade. Quem está entendendo, diga amém. Então a pessoa, ela vai lá e faz mais. Fica suportando um jugo que não é de Deus para ela. Tem que tirar. Aí olha só para você ver. A Bíblia diz que esse povo, eles murmuraram. E olha o que aconteceu nessa situação aqui. Ó. Vamos ler lá. Ó. Versículo, põe na tradução NTLH para mim agora, essa parte, Arthur. Vamos ler lá o versículo 24. E o povo, o que, igreja? Lê para mim. De novo, bem forte. Só essa primeira palavra aí, bem forte. E o povo... O que o povo fez? No lugar de reclamar, faça o quê? Clame. Clame no lugar de reclamar. Em vez de reclamar, o que você tem que fazer? Clamar. Substitui reclamação por clamor. Porque o que resolve a sua vida não é reclamar, é o quê? Clamar. Ó, a palavra clamar é invocar, é buscar, é ir a Deus. Quem está entendendo, diga amém. E a palavra reclamar, ó, vem de ré. Ré é para frente ou é para trás? Então quem reclama, como o baiano diz, você vive reclamando. Viu, Leandro? Já pega aí, você vai para a Bahia, viu? É reclamando. Tem baiano aqui? Quem é baiano aqui? Levanta a mão. Só a irmã ali. A outra. Lisete, você é baiana, Lisete? Sério mesmo. Sei que você era campineira. Dona Alice, a senhora é baiana. É baiana, Ronaldo, a dona Alice. O senhor também é baiano. Quem é baiano mais aqui? Aqui tem um baiano que só come farinha. Cadê o outro? A irmã ali é baiana. Tem mais baiano? Só a dona Alice. Então, ó, o baiano fala reclamando, não é isso? Então, ó, quando você reclama, você está indo para onde? Quando você clama, você não vai para trás, você vai para onde? Para frente, vai para o céu. O céu vem até você quando você clama. E o problema é exatamente esse. Que a gente desconfia de Deus, a gente não confia em Deus, a gente não está firme em Deus, e surgiu a dificuldade, a gente não faz o que nos foi dito. Em tudo dai o que, igreja? Não vou reclamar. Deus sabe. Mas eu perdi o meu avião, atrasou o meu voo. Deus sabe. Vou reclamar não. Vai ter um outro. A viagem atrasou um dia, atrasou meia hora. Tá bom, Deus, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu queria tanto estar lá há muito tempo. Mas se atrasou, Deus, o Senhor está com controle de tudo. Aí a gente já começa a reclamar. Está amarrado em nome de Jesus. É assim que o Senhor me trata. Eu sou dizimista, eu sou ofertante.
aí já mistura tudo. Porque olha as coisas que acontecem comigo, que vergonha eu passar essa humilhação, eu estou aqui esperando esse tempo todo. Não, Deus, o Senhor tem que ser mais justo comigo, você nem sabe que Deus está te livrando, Deus está te abençoando, Deus está dando para você uma bênção, Deus está fazendo na sua vida a coisa boa acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Então nunca, como diz o baiano, reclame, sempre o que é igreja? Clame, porque é o que a Bíblia diz, em tudo dai graça. Quando a coisa estiver fora do controle, dê graça. E esse povo, eles fizeram o quê? Eles reclamaram, ó, e o povo reclamou com quem? E perguntou. O que eles perguntaram para Moisés? Que vamos beber? Você acha que foi nesse tom? O que a gente vai beber, Moisés? Não, foi num tom de ira, de raiva mesmo. Um tom bem áspero. O que a gente vai beber? Aquela congregação toda espremendo Moisés, pressionando o pobre Moisés, que só estava seguindo a direção de Deus. E eles começaram: o que a gente vai beber? Imagina, um chutava a terra, dava um de chaves lá, o outro tacava o caneco no chão, o outro já falava: é melhor voltar para o Egito, mata logo esse Moisés, esse miserável. Reclamação. Um outro xingava lá. É o que acontece no meio de um povo murmurador e reclamador. Ofende. E eles foram lá reclamar com Moisés: o que a gente vai beber? Aí olha só o que acontece agora, vamos lá? Então Moisés, em voz o quê? Agora põe na tradução comum, Arthur. Nessa parte aqui, ó, só para você ver, porque ele vai mudar uma palavra. Então Moisés, ele fez o quê, igreja, em voz alta? O que ele fez? Ele podia reclamar, podia ou não podia? Poxa Deus, eu estava lá na minha casa, eu sossegado, casado, 2 filhos, vivendo a minha vida tranquila. O Senhor me traz para cuidar desse povo maldito, miserável, que só me aperta, que só fala mal de mim, que fica aí falando disso, falando daquilo. Ah, Deus, eu estou cansado, até quando eu vou sofrer isso? Não. Sabe por que Moisés não murmurou? Porque Moisés confiava em quem? Ele sabia que de Deus vinha tudo. E em vez de murmurar, a situação era real, o povo precisava beber. O que o Moisés faz? Clama. E aí vem a palavra de Deus. E ele clamou ao Senhor. E o Senhor fez o que, igreja? Mostrou-lhe um lenho. Um pedacinho de lenho, ó. Das coisas simples, irmão, Deus pode fazer coisa grande. Às vezes você está reclamando: mas da onde eu vou tirar o sustento? E está lá. Aquilo que é simples, que aos teus olhos não é nada. Por que é um pedaço de lenho naquele deserto? Um pedaço de pau, um negócio lá jogado. Ninguém conseguiu ver nada ali, nem o próprio Moisés. Mas Deus viu no lenho a condição de abençoar. E Moisés clamou e o Senhor lhe mostrou um lenho que lançou na onde? Nas águas, porque as águas eram o quê? Amargas. Não dava para beber aquela água, de amarga que era. Mas o Senhor falou: joga o lenho na água. Olha como Deus é simples. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus pode pegar você, irmã, que só sabe fazer assim, ó, dar pontinho com agulha, e fazer você uma mulher bem-sucedida. Você que só sabe fazer costura, e você diz: eu não tenho dom para costurar para ninguém. É o que você pensa. Mas você pode amanhã ser a costureira de uma pessoa muito rica, que só vai fazer vestido com você, vai levar o tecido e falar: faz o vestido e eu vou dar o preço. Eu vou pagar R$15 por cada vestido que você fizer. Você faz 4 no mês para ela. Aí você fala: meu Deus do céu, eu estava aqui desesperada, sem nada. Deus do simples faz o grande, diga glória a Deus. Por isso que você não tem que se achar incapaz nunca. Porque Deus, Ele selecionando você, você vai crescer, diga glória a Deus. Deus pode, irmão, a Bíblia diz que Ele é poderoso, você tem que confiar em Deus. E aqui a Bíblia está mostrando que Deus deu para Moisés a direção. Moisés, está clamando, ó, pega o lenho aí, ó, como Deus diz: pega esse lenho aí, Moisés, joga na água. E ele mostrou-lhe o lenho que lançou nas águas. E olha o que aconteceu, e as águas se tornaram o quê? E doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Irmão, Deus naquela hora, Ele deu a bênção, Ele colocou lá a unção dEle na água, e a água que não podia beber, a água que era imprópria para o consumo, que poderia matar, dar dor de barriga, matar o povo ali de diarreia, a água que poderia prejudicá-los, foi a salvação para eles. Mas na verdade essa salvação, ela acontece
Por causa de quem? De Deus. Mas Deus só pode se manifestar no clamor ou na murmuração? Aonde que Deus se manifesta? Na murmuração ou no clamor? Ah, pastor, a minha vida está uma desgraça. Vamos lá para Tiago, capítulo 5. Eu sei, irmão, que tem hora que é difícil. Por isso que eu disse para você que eu sou o primeirinho dessa lista. Você acha que eu nunca murmurei? Sim ou não? Eu acho que já. Talvez eu jamais murmurei na minha vida do que clamei. Não é porque eu sou pastor que eu sou o mais correto, não, viu? Eu tenho o título de pastor, mas eu sou ser humano. Já tive dias difíceis, irmão. Só que eu percebi uma coisa, que murmuração não traz solução. É o clamor. E graças a Deus que todas as vezes que eu estive em dificuldade, o Senhor, Ele me deu a boa palavra, como está me dando agora. Você pensa que a minha vida está fácil nesses dias? Tá? Você acha que está fácil ou está difícil? Ué, está igual a de todo mundo, irmão. Nós estamos no mesmo país. A gente está no mesmo barco. Só que tem um porém. Eu estou no barco, mas sei quem está comigo. E você? Então não estou preocupado com o naufrágio. Não estou mais desesperado. Não estou perdendo meu sono. Não estou acordando de manhã, gemendo, gritando, pulando, se rasgando. Estava conversando com uma pessoa, ela falou assim para mim, ó, você que fez isso, fez aquilo, você gastou tudo que tinha. Gastei. Você é doido? Não. Eu fiz o que Deus mandou. Deus falou, vai porque eu sou contigo. Se você ficar com medo de lançar a tua semente na terra, você nunca vai colher fruto. Então, irmão, a gente às vezes murmura, que a vida está isso, a vida está aquilo. Irmão, a gente não tem nem razão para murmurar, porque a gente está murmurando que a gente não tem isso, não tem aquilo, e o outro está pedindo para Deus dar metade do pouco que a gente tem para ele. Falou, Deus, me ajuda. Você está murmurando da tua casa, irmão. Ah, essa casa, não aguento mais. 2 cômodos, ai, que casa apertada. Eu não aguento, meu Deus. Você está reclamando? Você dormiu no frio ou no quente essa noite? Hã? E quem dormiu na calçada? Dormiu melhor que você? De jeito nenhum, irmão. Você reclamou do cobertor que está furado. Você falou, essa desgraça desse cobertor maldito. Reclama do cobertor. Esse cobertor era da minha bisavó. Você tem um cobertor. E quem está na rua? Que procurou um jornal para se embrulhar. Porque antigamente, pelo menos, o pessoal lia jornal e tinha muito jornal na rua. Não é, pessoal? Hoje não. Hoje o nego tem celular e acompanha as notícias aqui. Ó. Aí o que acontece? Ele não tem nenhum jornal que foi deixado para trás para se cobrir de noite. E você está lá. Você reclamou que não tinha mistura. Aí você pegou um macarrão, pegou uma batatinha, uma cenoura e fez uma sopa. Quente e comeu. E quem não tem nada para comer? Você está melhor ou não está que muitas pessoas? Mas você poderia estar muito melhor. Você poderia, além de só a batatinha, a cenoura, você poderia ter lá uma carne especial na sopa também. Mas por que não tem, pastor? Porque você reclamou da sopa que tinha quente. Em tudo dai o quê? Obrigado, Jesus, porque eu tenho ainda essa sopa aqui. Mas Jesus, melhora se puder amanhã. Hoje eu estou tomando a sopinha, mas me dá condição de ir no mercado amanhã comprar um peixe, fazer um caldo. Quem está entendendo, diga amém. Estou te agradecendo, Deus, porque hoje eu tenho caldo de feijão com ovo cozido, que é uma delícia. Você joga lá o cheiro verde e pronto. Você está reclamando disso, porque você acha que isso é miséria. Eu sempre falo para vocês que chegou um período da minha vida que eu não aguentava mais comer abóbora. É ou não é? Sim ou não? Mas eu tenho que agradecer. Porque se não fosse a abóbora, talvez não estaria vivo. Graças a Deus que tinha aquela abóbora. E ela foi o sustento. Tem gente que fala, a minha vida no passado, você sabe, quer comer? Comer angu? Hoje os médicos dizem que você tem que comer, porque fortalece. Mas a minha vida foi comer angu. Pega lá o caldo lá e fazer lá com a farinha e comer para sustentar. Glória a Deus. Acessa lá a internet hoje, que te dá janela, vitrine para todo canto, te dá a portabilidade de ver lá, te leva até lá, vai ver as pessoas na África. O que elas estão comendo hoje? Nós reclamamos de barriga
Não murmure, porque a murmuração, em vez de abençoar, ela amarra a sua vida. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Tiago capítulo 5, versículo 13. Na tradução viva, Arthur, por favor. Olha o que está escrito. Viva, NBV. Viva. Tiago 5, 13. 13, na tradução viva. Ou NBV. Coloca para mim, Arthur. Olha o que diz aqui, para a gente já orar. Vamos ler? Vai lá, deixa ele colocar na tela, porque essa tradução que é mais interessante. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Vamos lá, ó. Bem forte, hein, agora para a gente terminar. Algum de vocês está... O quê? De novo? Algum de vocês está... O que é sofrendo? Luta, dificuldade, amarrado. Que problema é isso, é aquilo outro, é no casamento, é na finança, é lá na empresa, é lá na família, é o vizinho, o pastor, o vizinho miserável, solta com aquela moto maldita, que eu estou orando para estourar o motor da moto dele, está amarrado. Meu Deus, me perdoa, viu, pai? Que o vizinho passa, e o cachorrinho fica doido dentro de casa, e você fica acelerado, e você olha para o vizinho passando na rua, ele olha para você e diz, parece que ele gosta, né, de debochar da sua cara. Aí você olha para ele assim, olha para aquela moto e fala, meu Deus, não peca com os teus lábios. Não ora para a moto dele estourar o motor, não, ora para ele comprar um carro. Pior se ele compra um carro e arranca o escapamento, pastor, né? Misericórdia. Não, irmão, às vezes a gente sofre. Sofre com o vizinho, som alto. Sofre com o vizinho que fala palavrão, que debocha de você porque você vai na igreja. Sofre. O que eu faço, pastor? Eu vou vender minha casa. Não faz isso não. Ora para aquela família se converter. Não joga fora o que Deus te deu, não, é seu. Ora para aquela família ser abençoada, faz campanha por ela. Vai suportando. Mas sempre o que, igreja? Clamando. Porque algum de vocês está sofrendo, o que ele diz que tem que fazer quando o sofrimento vier? Deve continuar o quê? Orando sobre isso. Ore. Começou a luta, pastor, o negócio parece que em vez de melhorar, piora. Então continua orando, ele está mandando. Porque é a oração que resolve, é o clamor que resolve. Para terminar agora, pessoal, falei que ia terminar em Tiago, mas lembrei de um versículo. Vai lá, Salmos, capítulo 57. Olha o que diz aqui, Salmos 57. Vamos lá, para a gente terminar aqui. Davi estava numa luta tremenda. Aí o que ele escreveu aqui, ó, no Salmo 57? Salmo 57, versículo... É o 1 e o 2, para a gente terminar. Agora eu termino mesmo. Vai lá, põe na tela, tradução comum, Arthur. Olha o que diz lá. Pode vir até para o teclado já, Miriam, para a gente já começar aqui. Olha o que Davi falou. Salmo 57, estava numa luta tremenda. Estava numa aflição, num sofrimento grande, Davi, na vida dele. E olha o que ele diz, tem misericórdia de mim. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Porque a minha alma confia. Olha aqui que nós começamos falando, sempre confiar em quem? Por mais difícil que seja. Deus, eu estou confiando em Ti, Ele está dando graças a Deus. Olha, e a sombra das Tuas asas, o quê? Me abrigo, até que passem o que, igreja? Olha isso que o Davi está falando, até que passe as calamidades, eu vou estar aqui, refugiado debaixo das Tuas asas. E aí ele diz, lá debaixo das asas do Senhor, ele diz, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo o que? Sabe o que é executar? É fazer. Deus faz tanta coisa boa por você. Mas por que Ele não está fazendo? Porque você só reclama e não clama, você só murmura e não agradece. Troca a reclamação por clamor. Troca a murmuração por agradecimento. E aí você vai ver o poder que Deus tem na sua vida. Amém, igreja?